Boa noite, pessoal. Aqui, ó. É... Antes de mostrar o produto em funcionamento, eu vou dar uma pincelada aqui, né, em relação ao código, né? O dispositivo no qual esse código está rodando é o STM32H723, ou seja, é uma máquina de microcontrolador da STM, né? O cara que se dedicar num micro desse aqui, né, os outros da linha da STM vai ser tudo muito mais fácil, porque ele é um microcontrolador, não é muito simples, né? É muito poderoso, mas não é muito simples. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito aqui? Meu propósito seria apresentar aqui alguns códigos, né? Todo o código é feito em Bare Metal, ou seja, é diretamente a configuração dos registradores, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou usando o CMSIS, né? Que é a interface aqui, que tem as definições, né? Você chama essa biblioteca aqui, ó, inclui essa biblioteca no código, e aqui tem todas as definições de endereços, registradores e tudo mais, né? Eu não consegui encontrar um material desse na internet, porque é muito difícil, raríssimo mesmo. Alguma coisinha, sabe? Coisas fragmentadas mesmo, em internacional, são vídeos internacionais, mas aqui no Brasil tá podre, não tem nada disso aqui, né? São coisas muito vagas, né? que não tem valor nenhum para agregar. E lutando aqui, estudando bastante o datasheet, perguntando até para algumas pessoas aí, e eu consegui chegar num ponto desse aqui, né? Inclusive eu vou disponibilizar, né, essas funções, né? Obviamente que eu vou colocar um custo aí, não é um custo elevado, é só para me ajudar, né, incentivar, e também as coisas aqui do laboratório, né, que a gente precisa aqui. Vai ser um valor que não vai ser fixo, vai ser um valor que vai de acordo com a consciência da pessoa. Inclusive, quando for postar esse vídeo, eu vou colocar o Pix, né, para a pessoa quiser ajudar aí, né, porque isso aqui não foi feito, não saiu do nada, entendeu? Então, vou colocar o número de telefone também, caso alguém queira, surja alguma dúvida, alguma coisa, e a gente vai esclarecendo. Estou aprendendo ainda, mas eu acredito que até onde eu cheguei aqui sirva de apoio para muita gente, entendeu? Como eu falei, é difícil você encontrar alguma coisa no YouTube em relação a isso aqui. E tá aqui, né? Tá funcional e diretamente nos registradores aqui. Então aqui, ó, eu vou tentar falar aqui de uma maneira bem curta aqui para não ocupar muitos bytes aqui. Aqui tá as funções, né? Os protótipos de funções. Você pode ver que tem função de delay, o HSE externo, configuração de energia, o independente watchdog time, timer 1, timer 2, né? Timer no modo ETR, que é para você contar pulsos do mundo externo, tipo para você fazer um RPM ou então frequencímetro, então isso ajuda muito. A configuração da USART 7, USART 10, esse microcontrolador tem muito periférico, cara. Ele não está listado todos aqui, ó, mas eu já vou te adiantando que tem muitos periféricos e é muito poderoso, entendeu? E aqui tem o DMA, né, que é um recurso muito poderoso, né? E outras funções. E aqui é o que a gente acabou de desenvolver aqui recentemente, né, que no caso é um periférico muito poderoso que tem nesse chip, que é o FDCAM, que ele trabalha em dois modos, né? Ele trabalha no CAN clássico, né, com uma taxa de um payload de 8 bytes, né? E tem o modo FDCAM, que ele trabalha numa faixa de transferência e pacote de dado bem maior, né? Ele tem a fase de arbitragem e a fase de dados, né? Então isso aí a gente vai colocar aí também no vídeo aí, o esclarecimento aí de cada linha de código, tá bom? Então só para apresentar aqui, ó, aqui são as variáveis globais, ó. Quem entende do assunto tá vendo que aqui não tem nada de HAL, né? Detesto HAL, não tem nada contra quem usa HAL, mas eu não pego bem. O cara vai falar, mas para desenvolver é mais rápido. Cada um é cada um, né? Eu já não pego bem. Então tá aqui, ó.
Aqui são as chamadas de funções, né? Então no vídeo a gente vai ensinar como a gente configura o Watchdog Time, né? O independente Watchdog Time, a configuração de energia, que nesse chip aqui é crucial. Sem essa configuração o chip não faz nada, porque ele tem vários modos de configuração de energia, né? É um chip que trabalha até 550 MHz, então você precisa configurar. Se você quer rodar com a frequência máxima do processador, você tem alguns modos de energias ali. Então esses modos de energia são configuráveis. A configuração do cristal externo, tem muita gente que gosta de trabalhar com cristal interno, ele tem essa possibilidade, tem o HSI, né? Tem um clock, o RC interno, né? E inclusive de alta frequência ainda, mas eu prefiro usar o HC externo. Então no vídeo a gente vai mostrar como configurar aqui o HC externo para ele trabalhar diretamente com o cristal oscilador externo, e esse sinal do cristal oscilador externo vai ser injetado no PLL. A gente vai ensinar como mexer no PLL, né, de cabo a rabo, para você configurar as frequências do jeito que você quiser. E ele tem uma flexibilidade de configuração de clock gigantesca. Então você consegue derivar o clock da saída do PLL para diversos periféricos, tem diversos MUX que você pode selecionar. Então você consegue ter uma flexibilidade de derivação de clock imensa. E aqui a configuração do MCU, que no caso são os pinos, né, que precisa ser configurado como entrada, como saída. Tem push button, né, e open drain e tudo mais. Aqui a configuração do timer 1, configuração do timer 2, ó, a chamada de função na verdade, né. E aqui a última aqui, né, a cereja do bolo, FDCAM, init. Tem uma configuração do ADC também. A gente vai mostrar aqui como você fazer leitura de múltiplas entradas aqui dos canais ADC que ele tem. O ADC, ele tem ADC de 16 bits, cara, você não está entendendo, cara. Esse ADC de 16 bits é muito bom, cara. Ele consegue ler coisinhas minúsculas mesmo. E vai embora, tá vendo? O que eu acho interessante é isso aqui, ó, né? Você vai ver que no laço main, que no caso aqui eu coloquei um for, não tem quase nada, tá tudo comentado aqui, ó. É assim que eu gosto do código. Não tem nada no laço main, no laço for, e só trabalho com. A gente vai trabalhar com interrupção também. Boa parte desses periféricos que eu falei aqui em cima, que eles estão trabalhando com interrupção. Por enquanto o FDCAM ainda não, ele está trabalhando em loop mesmo, que eu estou chamando essa função dentro de um timer desse aqui, né? Que tô usando esse timer aqui, se eu não me engano é o timer 23, ele está sendo usado como se fosse uma task aqui. Então está sendo chamada a função do FDCAM dentro desse timer, do estudo do timer. Aqui, vocês podem ver aí, ó. Aqui a função de configuração de energia que eu falei, que precisa ser configurado, senão o chip não roda. Aqui é o Independent Watchdog Timer. É a configuração do timer 1, né? O tanto de tempo que ele vai ser estourado para ele chamar a interrupção. Aqui, ó, que é o tempo, o que o timer 1 chama quando o contador atinge tal limite, que são essas duas funções aqui que eu pedi para chamar. Está funcionando maravilhosamente. Aqui, ó, tem o timer 2, que é a configuração do timer 2, timer 5, modo ETR. Isso aqui é muito interessante. Você coloca o timer 5 ou qualquer outro timer que trabalhe com ETR para você contar pulsos externos. Isso é muito show. Aqui é o timer 23, que é a configuração do timer 23, que eu falei que eu estou usando como uma task. E aqui é o estouro do timer 23. E quando ele estoura, ele chama essas funções que vocês estão vendo aqui, ó. Ele faz a leitura dos canais AD, ó, canal 9. Eu coloquei só 3 canais aqui. Canal 9, canal 8 e canal 4. Né? Então ele pega esses canais aqui, né? Faz aqui monta um pacote para ser enviado, né? Faço um shift aqui, ó, para deslocamento de bits, né? E coloco dentro de um vetor, e esse vetor eu envio aqui via RedCAM. Essa função aqui a gente vai chegar até lá. Então, com o ID 456, a mensagem que a gente montou e a quantidade de bytes que a gente vai enviar, que é 6. Então, aqui continua dentro do timer 23. Faço piscar um LED enquanto isso. E zero os contadores aqui, vai embora. Configuração da USART, a gente vai aprender isso aqui, ó, né? A gente vai aprender a trabalhar, colocar aqui função configurar o pino para a função
não estou sabendo qual que é o nome, como falar aqui, mas vocês estão entendendo, né? Vamos supor, cada pino, vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Ele tem diversas funções. Se eu quero colocar ele como GPIO simples, se eu quero colocar ele para trabalhar com AusArt, então você precisa definir num registrador que aquele pino ele vai trabalhar com uma função alternativa, né? Então a gente vai aprender a fazer isso também. Vai aprender a configurar o baud rate aqui, né, através de registrador, sem nada de RAW. Ó. Pode ver que a gente tem a parte aqui da mantiça, tem a parte aqui do fracionário que precisa ser colocado. Esse cálculo a gente vai ensinar, né? Inclusive eu deixei até comentado aqui, ó, o barramento que o AusArt 7 está conectado é um barramento de 137 MHz. Eu configurei o PLL para isso. E aqui a gente habilita a interrupção de recepção, e aqui seta a prioridade da interrupção e leva para o NVIC, né? Que é outro detalhe também que a gente vai ensinar, que é muito bom, que é o gerenciador de interrupção desse chip e de diversos chips da STM. É outra AusArt que eu configurei aqui, ó. Então, vamos embora. Olha aqui, configuração. Aqui é o DMA, é outro recurso poderosíssimo no STM, que ele alivia a carga do processador. Aqui ele está transmitindo, só para você ter uma ideia, ele está transmitindo dados, né, pela AusArt através do DNA, um canal DNA. Então esse DMA aqui é muito interessante, né, são tudo condições. Aqui, ó. É outra configuração da AusArt 7, vai embora. AusArt 10, essa aqui eu nem estou usando, mas está aqui, ó, pronto o código. A configuração do AD, aqui a inicialização do AD, né? Os canais, a quantidade de canais que ele vai trabalhar. Eu coloquei só 3 aqui, né? E aqui a função que faz a leitura. Eu insiro qual é o canal que eu vou utilizar e a função faz todo o trabalho dela. Aqui eu deixei 2 funções. Uma função do AD, que ela já pega o valor, né, que é lido no pino e já converte para volts, né? Tem um dado float. Aqui, ó, ela retorna um float aqui. E eu também fiz outra função que é a leitura de bruta, né? Que é essa que eu uso para enviar no FDCAM. Que lá no receptor ele vai fazer esse trabalho de converter esse valor bruto para um valor decimal e mostrar a tensão. Então aqui no transmissor eu coloquei uma função que leva o canal bruto, o resultado bruto aqui, ó, no caso 16 bits aqui. E vai embora. Mais um AusArt. Essa é a configuração do MCU, aqui tem onde eu coloco as configurações dos pinos, o que vai ser função alternativa, o que não vai ser. Então tá tudo aqui, tudo separadinho. Depois eu vou dar uma organizada nesse código, para deixar tirar os que são comentários. Aqui é o coração do chip, ó, que é a configuração do cristal. É onde configura o PLL e o cristal externo. Aqui você liga o cristal, né? Espera o cristal se estabilizar, né? Liga essa flash, que é a flash que eu preciso de um retardo para o processador fazer as leituras, para ele sincronizar com a leitura da flash. Aqui é os divisores, ó, né? Tá vendo aí, ó, do PLL1, aqui é relacionado ao PLL1, aqui a gente vai para o PLL2, ó. Então cada número que eu coloco aqui eu faço uma multiplicação, divisão para a frequência diminuir ou aumentar. Aqui o MCO1, que é uma derivação, um teste, um pino que tem nesse micro e diversos micros da STM, que depois que você configurar o cristal, você pode fazer um teste para saber se essa frequência que você configurou aqui, tanto no PLL1, no HSE, HSI, para ver se ela está funcionando. Então esse pino é muito importante, porque ele drena a frequência que você configurou aqui para um pino. E aí você pode ligar um osciloscópio para ver se bate a frequência que você configurou aqui, se está saindo naquele pino. Então eu já deixei essa função. Também a gente vai aprender. Ó. Então olha a valiosidade de informações. Tá bom? Aqui a gente liga o PLL, depois de todas as configurações feitas, né? A gente liga, né? Espera um pouco e vai embora. Aqui é o delay, função de delay. É uma funçãozinha para transmitir os bits da AusArt. E aqui mais um timer, aí, ó, o timer ETR, que é o contador externo. Aqui é a cereja do bolo, que é o FDCAM. É a configuração do FDCAM. Aqui é essa função, sinceramente, hein, velho. Deu trabalho para me desenvolver isso aqui, viu? Mas, graças a Deus, tá aí, ó. A configuração da taxa aqui, ó. Modo init, que ele precisa entrar no modo init antes de fazer qualquer alteração nos registradores.
depois que você configurou todos os registradores, né, os endereços, né, porque esse chip é diferente dos outros, ele tem uma memória dedicada para RAM, que aí você tem que colocar os endereços de filtro, do FIFO, FIFO 1, FIFO 0, tudo numa posição certa, que senão ele não transmite. Então depois que essas configurações estiverem todas feitas, a gente sai do modo de inicialização e vai para o modo normal, e a FDCAM começa a funcionar. Essa é a função de mensagem para enviar o pacote CAN, que também está top de linha, está funcionando bem. Aqui a gente tem um primeiro argumento que é o ID, o segundo argumento que é o DATO, pacote de dados, né, que é um vetor, e aqui o comprimento do vetor, para a função ter um controle de quantas vezes ela tem que enviar o pacote. E aqui o deslocamento de bit para montar o pacote, e aqui o pacote propriamente feito aqui, ó, dentro do buffer, né? Então é isso aí, ó, tem bastante coisa, eu vou disponibilizar isso aqui é o loopback, outra função de loopback. Isso aqui serve para a gente testar nossas configurações. Você tem um chip STM, aí de repente você não tem um transceiver CAN, mas que você quer testar suas configurações, só que você não tem toda a infraestrutura física da parada. E aí você faz o que? Você tem a opção, o próprio chip oferece uns registradores para você configurar e fazer um loopback, que no caso é como se você estivesse transmitindo, e se tudo estiver correto, o chip vai transmitir e ele mesmo vai receber. Se não receber, é que a sua configuração está errada, porque essa opção não precisa do transceiver, não precisa de parte física nenhuma, está dentro do chip mesmo. Isso aqui é muito bom para você fazer um debugger, né, cara? De repente aí você não tem nada, aí você quer fazer um teste na sua FDCAM, você usa essa função de loopback, né, que o próprio chip oferece. E eu vou disponibilizar um vídeo esclarecendo tudo quanto é função, como configurar esse chip, que ainda tem bastante periférico para ser utilizado, só que aqui já foi uma puta de uma carga. Como eu falei, eu não encontrei nada desse tipo na internet, eu encontrei fragmentos de coisa que não dá para ter uma noção de nada. E quem conhece isso aqui sabe o valor que isso aqui tem, cara. É muito importante. Como eu falei, é um chip poderoso. Esse chip, não sei se eu falei no início da conversa, mas ele tá rodando a 550 MHz, cara. Eu sou chato, queria testar a máquina mesmo. Então eu vou ensinar a configurar o HSE, configurar os PLLs para trabalhar na frequência máxima ou a frequência que o cara quiser, né? Depois que ele dominar isso aí, ele vai começar a andar com as próprias pernas dele, tá bom? Então esse código aqui, ele está rodando dentro de dois chips, que esses chips estão em duas placas. Uma que vai ser a transmissora, né, que está transmitindo, e a outra vai ser a receptora, que está recebendo esses dados. Essa placa que está recebendo os dados, ela vai pegar esses dados, montar eles, né, e transferir via USART, e nesse canal da USART tem um módulo Bluetooth que vai transmitir para o tablet, tá entendendo? Então vamos lá, eu vou tentar resumir aqui. Tem uma placa que ela vai pegar os dados dos canais analógicos, no caso 3, eu coloquei 3 pinos para fazer uma leitura analógica, só estou usando só duas entradas, mas tem 3 pinos configurados. Ele vai ler esse valor desses 3 pinos, mas no caso só estou usando 2, e vai enviar via rede CAN para outra placa receptora, que nessa placa receptora vai montar esse pacote, né, CAN, e vai enviar via USART. E na USART, nessa placa, tem um módulo Bluetooth, que vai transmitir esse pacote de dados via Bluetooth para um tablet. E conforme eu for mexendo o canal configurado na placa transmissora, vocês vão ver o tablet ali com a tensão variando, né? O aplicativo que eu estou usando no tablet é o Virtuino, um aplicativo ótimo, cara. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhece, passa a conhecer. É um aplicativo para você montar IHM. Tem a versão grátis no Play Store e tem a versão paga, né? A versão paga é muito cheia de recursos. Ele tem várias possibilidades de conexão. Tem Bluetooth, Modbus, HTCP, UDP. Ixi, tem uma porção de conectividade. Não, UDP não tem ainda, mas eu acredito que uma atualização futura venha a ter. Mas é isso aí, tá bom? Aqui tá as duas fontes, ó. Elas estão... O neutro aqui, o negativo,
eles estão conectados um no outro aqui, ó, e o positivo de cada uma está entrando no canal, ó, tá vendo? Como eu falei, eu configurei 3 entradas analógicas na placa, mas eu estou usando só 2, tá ok? Então, ó, um borne da fonte está entrando no bornezinho lá da placa e o outro também, ó, tá aqui, ó. Então são 2. E o neutro, o negativo, tá comum. Eu tô ligando num bornezinho aqui, ó, que é negativo ali, ó. Tá vendo? Tá? A placa é essa aí, ó. O chip é esse aí, o STM32H723. Uma puta de uma máquina. Cristal externo aí. Beleza? Então essa é a placa transmissora. Tá? Aqui é o... Deixa eu ligar a lâmpada aqui. Aqui é o borne que transfere aqui, ó, transmite o CAN, né, o CAN H e o CAN Low e o GND. Tá vindo aqui com um parzinho de fio trançado. Só seguir ele aqui, ó. Vamos seguir, aqui eu fiz uma sangria, ó. Que a rede CAN, quem conhece já sabe que pode fazer essa sangria, pode ligar até 100 e poucos dispositivos, se eu não me engano. Fiz uma sangria, essa sangria tá entrando aonde? Tá entrando na outra placa, ó. Na CAN lá. E essa placa receptora, que está com o módulo Bluetooth, que vai receber o pacote CAN bruto, vai fazer a conversão de tensão e vai enviar via Bluetooth para o tablet lá, tá vendo? Então aqui são os canais, ó. Esse canal eu não tô utilizando, tá configurado, mas não estou utilizando. Tem esse e esse aqui, ó. São 3 canais, beleza? E aí, essa sangria aqui que eu estava falando, ela continua, ó. Ela continua, ela está entrando aonde? Está entrando num CAN USB aqui, ou USB CAN, que é um módulo conversor. Ele pega o sinal CAN, vem, converte e envia aqui pro meu tablet aqui, ó. E aqui já está funcionando, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, tá recebendo o pacote, ó. Tá bom? São 6 bytes, né? Precisei de 6 bytes aqui para transportar aqui o canal 1, 2 e 3. Ok? Então, ó, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu vou mexer aqui, ó, nessa fonte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar o celular para filmar as duas. Aí assim consigo. Ó. Ó. Vou mexer na casa aqui da vírgula e vou, ó, aumentar. Só para deixar avisado que na placa ela tem um divisor de tensão. Então às vezes os observadores possam estar se perguntando assim, mas espera aí, o cara está colocando uma tensão na fonte que é 4.9, 4.5 e lá tá menos que isso? É óbvio, né, cara? O chip STM32 ele trabalha com 3.3 volts no máximo na entrada analógica. Então se eu aplicar 5 volts, adeus chip. Então em cada canal você tem um divisor de tensão, né? Esse divisor de tensão a gente pode analisar aqui, ó, que eu vou colocar aqui na de cima aqui, ó. A de cima tá com 2 volts, né? 2 volts na de cima. Eu vou abaixar para 1 volts. Ó, tá 1 volts, né? 1 volts. Quando é 1 volts, é 0.18 volts ali. Então esse divisor de tensão faz isso. Se eu aumentar, eu vou colocar aqui embaixo que fica mais fácil para filmar. Vou baixar aqui, vou colocar para... Vou abaixar a tensão. Vou colocar para 1 volts também. Opa, passou. 1 volts. Então dá 0.18, 0.18. Você viu? Agora eu vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar. Tô aumentando. Ó. Você vê que está aumentando também, ó. Então essa informação que vocês estão vendo aí, ó, é a leitura de um canal AD. Vou mexer aqui na segunda casa do decimal para ir mais rápido, ó. Olha que show. Tá vendo? Vou abaixar. Beleza?
Então essa informação está vindo aqui do módulo Bluetooth que o chip está recebendo via rede CAN aqui, ó. Tá aí, ó. As duas aí, ó, funcionando perfeitamente.